Nesta manhã, a Igreja Central de Florianópolis tem a honra de receber aqui o pastor Silvano Barbosa. Ele é coordenador da Faculdade de Teologia no NASP, fez doutorado em Missiologia, e nesta manhã temos a honra de recebê-lo. Que Deus o abençoe na mensagem, pastor. Seja muito bem-vindo. Estava dizendo que dizem que você não tem uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Essa é a primeira vez que venho à Igreja Central de Florianópolis e a primeira impressão que eu tive dessa igreja foi a melhor possível. E eu vou dizer por quê. Estou aqui apenas creio que nem uma hora inteira ainda, mas a primeira boa impressão que eu tive dessa igreja diz respeito ao meu contato com o pastor da igreja. O pastor Zanella me buscou lá na associação, e nós viemos conversando. Nós já havíamos nos encontrado no concílio pastoral que aconteceu essa semana, mas eu pude conhecer um pouco melhor hoje pela manhã e vi que ele é uma pessoa sincera, uma pessoa acessível, uma pessoa simples, uma pessoa que tem um interesse real pela sua igreja, uma pessoa que quer de fato, que busca de fato o desenvolvimento espiritual da sua igreja. Eu fiquei muito bem impressionado, pastor, com o contato que tivemos, e com base nisso posso dizer a vocês que vocês são de fato privilegiados por terem o pastor que tem. E o segundo motivo pelo qual eu tive uma excelente primeira impressão dessa igreja foi a música feita, primeiro a música personalizada, a música da igreja, feita especialmente para as pessoas que estão visitando a igreja. Isso não é mais comum atualmente, não é mais comum. Eu sou pastor há 26 anos e eu confesso que há algum tempo não ouço uma música como essa e não vejo esse interesse real dos visitantes, daquelas pessoas que estão vindo à igreja pela primeira vez ou estão aqui para atender o convite de alguém. Eu quero dizer que estou feliz, me sinto honrado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês, e desejo que todos tenhamos a bênção de Deus ao estudarmos a sua palavra nessa manhã. Convido você a curvar sua fronte. Nós vamos orar a Deus pedindo a bênção sobre o estudo da sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tomou todas as providências necessárias para que estivéssemos aqui agora e pudéssemos estudar a tua palavra para ouvirmos a tua voz falando ao nosso coração. Nós colocamos a nossa mente e o nosso coração à disposição do Espírito Santo. Nós sabemos que quando estudamos a tua palavra sem a orientação do Espírito Santo, nós podemos ouvir um belo sermão, mas no final teremos apenas uma mente falando a outras mentes e nada útil aos teus olhos de fato acontece. Nós pedimos que o Espírito Santo aplique a mensagem da tua palavra ao nosso coração, para que o teu propósito se cumpra em nossa vida e através de nós. Por isso, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler os versos 30 a 32. Marcos capítulo 4, versos 30 a 32. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32. A palavra de Deus diz assim: Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus?
ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem fazer os seus ninhos à sua sombra. Um dia, o Senhor Jesus procurou algo para comparar ao reino de Deus. Ele queria algo que fosse semelhante, algo que fosse correspondente. Alguma coisa que descrevesse com clareza a natureza do seu reino. Jesus já havia contado outras parábolas anteriormente. Mas agora, ele não vai contar uma história para ensinar uma lição espiritual. Aqui, Jesus está contando uma história para fazer uma comparação. Ele quer descrever a maneira como seu reino se desenvolve. E para fazer essa comparação, o Senhor Jesus tinha várias opções. Por exemplo, ele poderia ter utilizado o imponente carvalho de Baçã. Todos conheciam, todos admiravam. Se ele quisesse comparar o reino de Deus a alguma coisa imponente, certamente ele utilizaria o carvalho de Baçã. Ou ele poderia ter utilizado o cobiçado cedro do Líbano. E ainda hoje, na bandeira do Líbano, nós temos ali um cedro, orgulho da nação. Mas a melhor coisa que Jesus encontrou para descrever o seu reino foi uma simples semente de mostarda. Tão pequena que são necessárias 700 sementes para pesar 1 grama. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que no reino de Deus tudo começa pequeno. Um dia o Senhor Jesus foi enviado a esse planeta. Ele não simplesmente apareceu aqui, ele foi enviado para vindicar o caráter, o governo e a lei de Deus, para reafirmar a lealdade dos seres que não pecaram, para garantir a nossa salvação, para assegurar que um dia Satanás seria completamente destruído, para recuperar o domínio que havia sido perdido lá no Éden, para restaurar tudo que foi perdido como resultado do pecado. Uma missão ampla, uma missão abrangente. Mas para fazer tudo isso, foi preciso o Senhor Jesus tornar-se pequeno. Um simples óvulo fertilizado, que foi crescendo mês após mês no ventre de Maria. A imensidão, o Deus Criador de todas as coisas, estava enclausurado dentro do ventre de Maria. Nasceu na forma absolutamente dependente de um bebê. Para desempenhar o seu ministério, ele precisou assumir limitações, ele trocou a sua onisciência por um cérebro, a sua onipresença por 2 pernas, a sua onipotência por 2 braços. Ele assumiu todas essas limitações para poder cumprir a sua missão, colocar-se num formato em que nós pudéssemos enxergá-lo e compreendê-lo. Para que Jesus pudesse desempenhar a sua missão, ele precisou tornar-se pequeno. Porque no reino de Deus, tudo começa pequeno. Todos os começos são, em algum grau, maior ou menor, mas todos são subestimados. Mas nenhum começo foi mais subestimado do que o começo do próprio cristianismo. Pensem comigo, no momento em que o Senhor Jesus introduz o seu reino, o seu ministério,
Esse evento foi totalmente ignorado. As autoridades da época, os cronistas da época, os historiadores, simplesmente perderam o fato, não tiveram qualquer interesse nisso. Nem mesmo Mateus, Marcos e Lucas registraram o início do cristianismo. O primeiro encontro entre Jesus e os seus 5 discípulos ali foi registrado apenas por João, porque ele também participou do evento. Porque no reino de Deus as coisas começam pequenas. No ano 432, Patrício foi à Irlanda para iniciar a evangelização daquela nação. Ele chegou na Irlanda com apenas a companhia de outros 11 monges da região de Gao, na França. Diante deles estava um vasto território, uma nação pagã, e a oposição incessante dos líderes da nação, que eram chamados de druidas, filósofos, feiticeiros e advogados e outras pessoas mais que detinham o domínio da nação. A oposição entre os dois grupos, o grupo de Patrício e esses líderes da nação, era totalmente desproporcional. Qualquer pessoa que observasse o esforço de Patrício ao chegar naquele lugar para evangelizar a nação, consideraria um esforço totalmente perdido. Eles não tinham a menor chance. Mas no reino de Deus, as coisas começam pequenas. Por volta do ano 1180, os valdenses tornaram-se, talvez, um dos primeiros, para não dizer o primeiro, mas um dos primeiros povos da Europa a conseguirem uma tradução da Bíblia em seu próprio idioma. Tudo que Pedro Valdo e os valdenses queriam era a autorização do Papa para poderem pregar a palavra de Deus. Pedro Valdo chegou a ir ao terceiro concílio de Latrão, no ano 1179, pedir autorização ao Papa para poder pregar a palavra de Deus. Ele foi recomendado pelo estilo de vida simples que vivia, ele e os valdenses viviam, mas foram proibidos de pregar. Contudo, agora, os valdenses tinham a Bíblia em sua mão e em seu próprio idioma. E quanto mais eles estudavam a Bíblia, mais convencidos ficavam de que, para que fossem fiéis a Deus, eles tinham que pregar. E foi assim que os valdenses estabeleceram o pequeno, minúsculo, insignificante Colégio de Barba, lá no alto de Prat d'Eutor, um desfiladeiro isolado entre o norte da Itália e o sul da França. Qualquer pessoa que observasse aquele esforço, iria dizer que aquilo era uma perda de tempo. O que poderia sair dali? O que poderia resultar daquele esforço? Mas no reino de Deus, tudo começa pequeno. No ano 1798, William Carey estava convencido de que a principal responsabilidade da igreja cristã era a evangelização das nações pagãs. Empolgado pelas descobertas do capitão Cook, os avanços tecnológicos, a navegação, o acesso a novas terras, novos povos, Carey queria arregimentar esforços na Europa para que as nações protestantes pudessem alcançar outras nações. Ele estava num concílio ministerial numa cidadezinha inglesa chamada Northampton. E ele propôs um tema para que os pastores estudassem: a obrigação dos cristãos de buscarem meios para evangelizar os pagãos. O pastor Ryland, que conduzia a reunião, levantou-se e disse: meu jovem, assente-se. Quando Deus quiser evangelizar os pagãos, Ele mesmo fará isso, sem a sua ajuda ou a minha. O conceito comum naquela época é que a evangelização das nações pagãs era uma atribuição do próprio Deus. Pregar o evangelho não era responsabilidade de indivíduos, mas de governos. Carey voltou para sua sapataria, ele também era um sapateiro, meio período, e escreveu, nos meses seguintes, um livreto intitulado Uma Investigação quanto à obrigação dos cristãos de buscarem meios para evangelizar os pagãos.
e estabeleceu a primeira sociedade missionária, com apenas 14 pessoas. Porque no reino de Deus, tudo começa pequeno. Ontem nós fomos a Gaspar Alto para vermos a primeira escola adventista do Brasil, para vermos a primeira igreja organizada aqui no Brasil, para vermos o local onde foi realizada a primeira Santa Ceia e o segundo batismo no Brasil. Qualquer pessoa que for ao alto daquela montanha e ver aquela casinha no meio da montanha, há 100 anos, não iria dizer que aquele esforço iria resultar em algo significativo, que faria qualquer diferença num país tão grande quanto o Brasil. Mas no reino de Deus, tudo começa pequeno. Foi por isso que o Senhor Jesus disse: a que compararemos o reino de Deus? Com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes cultivadas pelos judeus nos dias do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, isso não foi tudo que o Senhor Jesus disse para descrever o seu reino. Ele também disse que no reino de Deus, embora as coisas comecem pequenas, elas não permanecem pequenas, porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. O Senhor Jesus disse que essa pequena semente, quando é semeada, quando é colocada na terra, ela cresce. Ele está querendo dizer com isso que o crescimento é um princípio do reino de Deus. As coisas começam pequenas, na maioria das vezes de forma insignificantes, mas não permanecem assim, porque Deus organizou, estruturou, planejou o seu reino para que acontecesse dessa forma, para que o crescimento acontecesse de maneira natural. O crescimento é um princípio do reino de Deus. Por isso eu quero falar agora a você, que tomou no coração a decisão de entregar a sua mente, o seu corpo, o seu coração, a sua vontade inteiramente à obra de Deus. Você que tem vontade de fazer alguma coisa que traga glória ao nome de Deus, que edifique a igreja, que mobilize pessoas para a missão e que alcance pessoas para o reino de Deus. Quero falar com você que sente no seu coração aquele desejo ardente de fazer algo útil para Deus. Você não quer só ouvir das boas notícias, as boas coisas que outras pessoas estão fazendo, você quer participar da edificação do reino de Deus. Talvez o seu coração esteja levando você aonde poucos estiveram, levando você a planejar coisas difíceis de serem realizadas, talvez coisas que nunca foram alcançadas. Eu vim dizer a você nessa manhã que esse desejo que está no seu coração, esse desejo sincero de participar do reino de Deus, da edificação do reino de Deus, da salvação de pessoas para o reino de Deus, esse desejo que está no seu coração, essa sementinha que está aí, isso não pode ficar só na sua mente. É preciso colocar a semente no solo. Jesus disse: quando é semeada, uma semente pode ficar anos, décadas, literalmente séculos, num frasco, numa garrafa, e nada vai acontecer. Uma semente não vai crescer no seu bolso enquanto você fica pensando, planejando se vai fazer ou não. Uma semente não vai crescer na sua mão enquanto você está tomando a decisão de lançá-la na terra ou não. A semente só cresce quando é colocada no solo. Então eu vim dizer a você nesta manhã, em nome de Jesus, tome esse sonho que está no seu coração, esse desejo que Deus colocou aí, e lance a semente no chão. Lance a semente.
ela vai ser pequena, como é o início das coisas do reino de Deus. Esse crescimento talvez ocorra de maneira muito lenta, de maneira quase imperceptível, de maneira insignificante aos olhos de quem está observando, mas com a bênção de Deus vai crescer. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus. É assim que o reino de Deus se desenvolveu ao longo dos séculos. É assim que a igreja de Deus tornou-se o que é atualmente. Então, tome essa semente e lance na terra, no solo. Em outras palavras, comece. Sabe, o idioma que você quer dominar, porque você tem um propósito de servir no campo missionário, ou de se especializar para servir em uma outra posição. O evento que você quer realizar, que você está sonhando há anos em realizar aqui na sua igreja ou em outro local. O projeto que você quer ver sendo executado aqui na igreja. O terreno que você quer comprar para começar uma nova igreja. A igreja que você quer reformar ou construir. A mudança que você quer implementar na sua vida, na sua família, na sua igreja. Comece. Lance a semente. Porque no reino de Deus, tudo começa pequeno. Mas o crescimento é um princípio do reino de Deus. Vocês querem ver as evidências do que eu estou dizendo? Lembra daquele primeiro encontro entre Jesus e os primeiros discípulos? Qualquer pessoa que estivesse de fora, olhando o que estava acontecendo ali, iria perguntar: no que vai dar isso? Mas poucos dias após a ressurreição, os discípulos já estavam pregando com autoridade, com poder, cheios do Espírito Santo. A igreja começou a ser perseguida e começou a se espalhar. E a primeira igreja cristã gentílica, ou não judaica, foi estabelecida em Antioquia, uma cidade cosmopolita, onde viam pessoas de todos os lugares, para todos os lugares. Ali em Antioquia, essa igreja foi estabelecida e a partir dali a missão começou a ser feita de maneira organizada. Equipes missionárias foram estabelecidas, a primeira delas composta por Paulo e Barnabé. Depois Paulo e Barnabé se separaram e duas equipes foram montadas. E foi a partir dali que o cristianismo iniciou a sua marcha em direção aos confins da terra. Desde aquele momento, o cristianismo nunca mais deixou de se expandir, nunca mais deixou de mirar nos confins da terra, nunca mais deixou de ser impulsionado em direção aos confins da terra, porque o crescimento é um princípio fundamental do reino de Deus. A igreja na Irlanda, após a morte de Patrício no ano 460, continuou se expandindo. Quando Patrício morreu, toda a igreja, toda a Irlanda já havia se tornado um país cristão. 28 anos depois. Nenhum outro personagem na história, talvez o Billy Graham por causa das mídias e tudo mais, mas até Billy Graham, nenhum outro personagem alcançou mais conversos do que Patrício. Os dois seguidores principais de Patrício nos anos seguintes, Columba e Columbanus, continuaram a estruturar a igreja na Irlanda, para espalhar o cristianismo na Europa. Eles estabeleceram um monastério em Iona, na costa da Escócia. E somente esse monastério abriu mais de 700 outros pontos de evangelização e civilização na Europa. Eles espalharam pontos de pregação desde a Inglaterra até Kiev, na Ucrânia. Isso a partir do ano 460. Porque o crescimento, a expansão é um princípio fundamental do reino de Deus. Os valdenses lá no colégio de Barba estabeleceram aquela pequena casinha de pedra para treinar missionários. Os missionários valdenses passavam até 6 anos sendo treinados. Eles aprendiam idiomas, latim, romani e italiano, para que pudessem pregar. Eles aprendiam profissões para que pudessem sair de maneira disfarçada e assim pudessem ter a chance de pregar o evangelho.
E eles saíam de 2 em 2 para visitar todas as casas de uma região específica. Os inquisidores que perseguiram os valdenses diziam que não era incomum encontrar valdenses que conheciam todo o Novo Testamento de memória. E foi assim que os valdenses espalharam a mensagem de restauração e esperança. Quando você lê a nobre lição, que era a declaração de fé, o Nisto Cremos dos valdenses, eles pregavam sobre a divindade como uma trindade. Eles pregavam sobre a volta de Jesus. A primeira frase da nobre lição diz: ó irmãos, vamos dar ouvidos à nobre lição, pois estamos próximos do fim do mundo. Já se passaram 1100 anos desde que foi escrito, pois estamos no tempo do fim. Os valdenses acreditavam que estavam vivendo iminentemente antes da volta de Jesus, e por isso pregavam o evangelho. Por isso se preparavam para pregar o evangelho. E assim eles espalharam essa mensagem de restauração, de esperança, desde a Inglaterra, passando pela Itália, pela França, pela Suíça. Chegaram até a Alemanha, a Polônia e até a Espanha, na costa oeste da Europa Central. Toda aquela região da Europa foi alcançada lá no ano 1100, a partir do ano 1160, a principal manifestação dos valdenses sob a liderança de Pedro Valdo. Porque no reino de Deus, irmãos, as coisas começam pequenas, mas o crescimento é um princípio fundamental deste reino. Lembram da pequena sociedade missionária estabelecida por Carey? William Carey, na Inglaterra, com apenas 14 pessoas. Nos anos seguintes, esse tornou-se o modelo de evangelização. Interessante que, depois da reforma protestante, o catolicismo se expandiu por diferentes partes do mundo, porque eles tinham o veículo para fazer isso. Tinham a estrutura logística, porque Portugal e Espanha eram nações católicas e dominavam os mares, então eles tinham acesso aos locais para poder evangelizar. E eles tinham as ordens monásticas que iam levar a mensagem, e assim o catolicismo se espalhou. Mas o protestantismo permaneceu lá na Europa, por 300 anos. Foi depois que William Carey teve aquela ideia de formar a pequena sociedade missionária com apenas 14 pessoas, que os protestantes encontraram o modelo para poderem alcançar a Europa, melhor dizendo, a partir da Europa, a Ásia, a África e a América Latina. E foi assim, meus irmãos, que a mensagem protestante saiu da Europa e alcançou o resto do mundo. Agora, a sociedade missionária tornou-se o veículo, o meio através do qual a mensagem foi expandida até os confins da terra. Porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. Aquela pequena escola estabelecida lá no alto da montanha, lá naquela região isolada, e achei interessante, porque eles foram para lá, assim como os valdenses escolheram as montanhas, que em todas as épocas tem sido o refúgio do povo de Deus, quando perseguido, quando oprimido. Os primeiros adventistas foram para a montanha também, para terem um pouco de paz, para que pudessem subsistir a perseguição religiosa que era forte naqueles dias, mas para que pudessem formar uma comunidade onde pudessem se desenvolver, onde pudessem educar os seus filhos. E a partir dali, a mensagem adventista continuou a se expandir, continuou a crescer. E hoje o Brasil é o país com o maior número de adventistas do sétimo dia em todo o mundo. No Brasil nós temos uma das principais manifestações do que é o adventismo em todo o mundo, porque o crescimento é um princípio fundamental do reino de Deus. Por isso Jesus disse: a que compararemos o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que quando semeado, cresce e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem fazer os seus ninhos à sua sombra. A imagem
das aves do céu fazendo seus ninhos nos ramos de uma grande árvore, já havia sido utilizada antes de Jesus empregar aqui nessa parábola. 2 profetas do Antigo Testamento já haviam usado essa mesma expressão para se referir a grandes impérios que cresceram e se fortaleceram e se espalharam tanto a ponto de alcançar os confins da terra: o Império Babilônico e o Império Egípcio. Ezequiel chega a dizer explicitamente que as aves do céu são todas as nações, todos os povos que se beneficiavam daquilo que era proporcionado pelo Império Egípcio. Quando Jesus se apropria dessa expressão para se referir ao reino de Deus, o que ele está dizendo é que no reino de Deus as coisas começam pequenas, mas que o crescimento é um princípio no reino de Deus. Por quê? Para quê? Porque o propósito de Deus, a intenção de Deus, o plano de Deus, é que o seu reino cresça tanto e se espalhe tanto, a ponto de que pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, todos os grupos na terra com linguagem e cultura distintas, todas as pessoas em todos os lugares, recebam o convite divino e encontrem o seu lugar, façam os seus ninhos dentro do reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que há um lugar para todas as pessoas no reino de Deus. A palavra de Deus diz que em qualquer lugar desse planeta, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que pessoas de todos os lugares virão fazer os seus ninhos no reino de Deus, para que possam cumprir o propósito de Deus, que é salvar todas as pessoas em todos os lugares? Como é que pessoas farão os seus ninhos no reino de Deus se não há quem pregue? Meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. O batismo não é somente uma indicação de que fomos admitidos dentro de um corpo de cristãos. O batismo também é uma declaração de alistamento no exército do príncipe Emanuel. O batismo também é uma declaração de que nós aceitamos o convite divino para cooperar com Ele no propósito maior de Deus, que é restaurar todas as coisas ao seu estado original. É por isso que nós estamos aqui, como igreja. E é assim que o reino de Deus se expande, é assim que o reino de Deus cresce. Quando nós entendemos que estamos aqui para cooperar com Deus na salvação de outras pessoas. Tudo que Deus pede para que você faça isso, para que você participe desse processo de crescimento do reino de Deus, tudo que Deus pede é que você tenha coragem para levantar-se em nome do Senhor, tomar a semente e colocar no chão. Tudo que Deus pede é que você tenha coragem para levantar-se e fazer alguma coisa que traga glória ao nome de Deus, que edifique a igreja, que mobilize outras pessoas para a missão e que alcance pessoas para o reino de Deus. Coragem. Mas não o tipo de coragem que tinha Gideão. Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Assim Gideão foi chamado para participar da edificação do reino de Deus. E a resposta de Gideão foi: ai, Senhor meu, se o Senhor realmente é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que foi feito dos milagres que os nossos pais contaram, dizendo, não nos tirou o Senhor do Egito? Em outras palavras, ele estava dizendo, eu ouvi dizer que nos tempos bíblicos, o mar se abria, o maná caía, mas hoje em dia nada disso acontece.
ele foi desaforado na resposta ao anjo do Senhor. Tanto é que o anjo do Senhor disse: Gideão, vai nessa tua força, você não está falando assim? Vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Eu não estou te mandando. E aí Gideão disse: ai, Senhor meu. Agora ele caiu em si, né? E ele falou: Senhor, veja, a minha tribo, ou meia tribo, porque ele era da tribo de Manassés, e você se lembra que quando eles cruzaram o rio, metade da tribo de Manassés ficou sem passar o Jordão, a outra metade cruzou. Então ele disse: a minha tribo é a menor tribo de Israel, a minha família é a menor nessa tribo, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, o Senhor pegou a menor pessoa em Israel, não tem ninguém menor do que eu. Gideão, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Mas Senhor, não faz sentido. Veja, aqui há 300 homens, do outro lado 130 mil, não faz sentido. Meus irmãos, Deus não disse que para que você lance a semente, para que você participe da edificação do seu reino, tudo tem que fazer sentido. Deus não disse que tudo tinha que fazer sentido. Deus disse que você tinha que ter coragem. Coragem para lançar semente, coragem para começar, porque no reino de Deus as coisas começam pequenas. Coragem. Nós estamos muitas vezes como Gideão, irmãos, escondidos nos lagares da vida, lamentando a origem que tivemos, a minha tribo, a minha família, o lugar de onde eu vim, o sobrenome que eu não tenho, lamentando a origem que tivemos, lamentando as oportunidades que não tivemos, contemplando as próprias limitações que nós temos, esperando que Deus venha e resolva todos os nossos problemas, quando tudo que Deus pede é que nós tenhamos o quê? Coragem para levantar-se em nome do Senhor e fazer alguma coisa que contribua para a edificação do seu reino. Eu me lembro o primeiro sermão que eu preguei. Eu comecei a fazer teologia com 17 anos, me formei com 21, lá em 1998. Em 95, no meu primeiro ano de teologia, havia uma disciplina chamada formação espiritual, e eu precisava pregar um sermão naquele semestre. Nunca havia pregado, não me sentia qualificado ou preparado para pregar, mas tinha que pregar para poder cumprir o requisito e me formar. Não me formava, ou passar naquela disciplina, né? E um dia poder me formar. Então, adiei o máximo possível, mas ao final do semestre eu tinha que pregar, porque eu tinha que cumprir os requisitos da disciplina. E eu fui a uma igrejinha, numa cidadezinha pequena, chamada Cruz das Almas. E tomei a minha monografia do primeiro semestre, 25 páginas, lições da vida de José. E quando eu me levantei do primeiro banco e subi ao púlpito para pregar, e tirei da Bíblia aquele calhamaço, o irmão Valdir, que era o diretor do grupinho, olhou para mim como quem disse: você vai ler isso tudo? E foi exatamente o que eu fiz, eu li página por página. E eu sabia o que estava acontecendo, eu estava envergonhado. E eu lembro que ao final da leitura, para não dizer do sermão, eu queria desaparecer da igreja, mas ainda precisava ficar ali à frente cumprimentando os irmãos. E eu fiquei ali cumprimentando as pessoas, e finalmente veio uma senhora e disse assim: Silvano, a sua mensagem foi uma bênção para a minha vida, era exatamente o que eu precisava ouvir, Deus abençoe você. E eu pergunto a você, por que coisas assim acontecem? Porque Deus não disse que tudo tinha que fazer sentido. Deus disse que você tinha que ter coragem para lançar a semente.
Lembro do primeiro estudo bíblico que eu dei. Com os mesmos 17 anos. Eu ensinava violão para os amigos. E eu tinha 3 alunas. Era um requisito da disciplina ensinar pelo menos 3 estudos bíblicos naquele semestre. E como eu não tinha para quem ensinar, eu tomei as minhas amigas para quem eu ensinava violão. Nós passávamos a maior parte do tempo tocando violão, cantando, conversando, do que estudando a Bíblia de fato. Mas ao final do estudo bíblico, daquelas 3 amigas, 2, está aqui o amigo da época do IAN. Daquelas 3 amigas, 2 se batizaram. Por que isso acontece? Porque Deus não disse que tudo tinha que fazer sentido. Deus disse que você tinha que ter coragem para participar da edificação do seu reino. Eu quero terminar contando a história do Bob. Bob era um menino muito inteligente, muito esperto, muito dinâmico. Um dia, acordou à noite chorando e dizia: mamãe, está doendo muito. A mãe correu para o quarto querendo saber o que estava acontecendo. O Bob colocava a mão na cabeça e dizia que estava sentindo uma forte dor na cabeça. A mãe deu um Tilenol esperando que passasse. Na manhã seguinte, como a situação não foi resolvida, o Bob foi levado ao hospital. Eu vi essa história do pastor Sean Boonstra, que é o diretor da Voz da Profecia dos Estados Unidos. É uma história verídica. Bob foi levado ao hospital e vários exames foram feitos. E a mãe do Bob recebeu uma triste notícia. O Bob estava com um tumor no cérebro e não teria mais do que 3 meses de vida. Não dá para descrever a dor daquela mãe. Ela voltou para casa, tentou continuar a vida como pôde. Um dia, ela ficou observando o Bob brincando em casa. E começou a pensar sobre como seria o futuro do Bob. Se ele tivesse a chance de crescer e viver, como seria? Ela perguntou: Bob, você tem um sonho? E ele disse: como assim, mamãe, um sonho? Ela disse: um sonho, assim, uma coisa que você quer muito. Por exemplo, quando você crescer, o que você quer fazer? E o Bob disse: isso é fácil, eu quero ser bombeiro. E buscando uma forma de tentar tornar os últimos dias do Bob mais agradáveis, mais felizes, a mãe do Bob o tomou pela mão e foi ao corpo de bombeiros que não ficava longe da casa deles. Chegando ali, ela procurou um oficial, contou a história do Bob e perguntou: olha, eu estou pensando se não seria possível deixar o Bob com vocês aqui um dia, só para que eles vejam a rotina de vocês, aquilo que vocês fazem, só para a gente poder conversar sobre isso depois. E o oficial disse: olha, a sua ideia é muito boa, mas nós podemos fazer melhor do que isso. Eu tenho que falar com o comandante. Eles foram juntos, procuraram o comandante e o oficial repetiu a história do Bob e disse: olha, eu estou pensando se ao invés de simplesmente deixar o Bob aqui, nós não poderíamos fazer um uniforme de bombeiro para ele, para que ele passe esse dia conosco aqui. E o comandante disse: olha, a sua ideia é muito boa, mas nós podemos fazer bem melhor do que isso. Nós vamos fazer do Bob comandante por um dia. E os preparativos foram feitos, o uniforme foi preparado, o dia chegou, o Bob passou o dia ali no corpo de bombeiros, teve a oportunidade de andar no caminhão do corpo de bombeiros. O comandante dizia: olha, Bob, se eu fosse o comandante, você é o comandante hoje, mas se fosse eu faria assim e assim, o que é que você acha? E ele dizia: para mim tudo bem. Foi um dia realmente extraordinário. Ele voltou para casa e pouco tempo depois ele piorou e precisou ser levado ao hospital. Ali no hospital a situação dele foi deteriorando e um dia o médico procurou a mãe e disse: olha, o Bob não vai ter mais muito tempo de vida, você deve se preparar, porque ele não tem mais muito tempo de vida. E mais uma vez tentando tornar os últimos momentos do Bob mais agradáveis, a mãe voltou ao corpo de bombeiros,
procurou o comandante e disse: olha, lembra de mim, sou mãe do Bob. Eu sei que não é possível, talvez não seja possível fazer o que eu estou pedindo, mas se fosse possível, o senhor ir ali com um caminhão do Corpo de Bombeiros, próximo ao hospital, ligar a sirene rapidamente, só para tentar ver se eu consigo despertar o Bob para falar com ele um pouquinho, se eu poderia fazer isso. E o comandante disse: olha, a sua ideia é interessante, mas nós podemos fazer melhor do que isso. O caminhão do Corpo de Bombeiros foi levado até a lateral do hospital. A escada foi elevada até a janela do quarto onde o Bob estava. 14 bombeiros subiram pela escada, entraram no quarto pela escada. Passaram aquele tempo ali com o Bob. E pouco tempo depois, o Bob veio a falecer. Quando eu vi essa história do pastor Sean Bunstra pela primeira vez, a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte: se o corpo de bombeiros de uma cidadezinha pequena, americana, foi capaz de não apenas atender, mas superar as expectativas de uma mãe, quais são as chances de Deus tomar o seu sonho? O Deus Todo-Poderoso, que não conhece limitações, e ao mesmo tempo conhece você por nome. Quais são as chances de Deus pegar o seu sonho, que tem o objetivo de trazer glória ao nome dEle, de edificar a igreja, de mobilizar pessoas, de alcançar pessoas para o reino dos céus? Quais são as chances de Deus pegar esse sonho e superar as suas expectativas em relação a isso? Por isso eu vim dizer a você nessa manhã o seguinte: você tem um sonho. Você quer participar da edificação do reino de Deus? Você quer fazer alguma coisa? Traga o seu sonho para o Senhor Jesus. Ele pode ser pequeno, insignificante, como uma semente de mostarda. Traga o seu sonho para o Senhor Jesus. Converse com Ele sobre o assunto. Confiado nele, coloque a semente no chão. Lance a semente. E tenha certeza de que você vai ouvir o Senhor Jesus dizendo a você: eu posso fazer bem melhor do que isso. Que seja essa a sua experiência, em nome de Jesus. Amém. Oração. Vamos ficar em pé.